as suas contas em dia e sempre dentro da lei é uma das principais bases para o bem-estar. E o melhor de tudo é a facilidade com que pode garantir essa fase da vida. Explicar e entender em conversa simples e descontraída é o objetivo do Contas a Direito com Madalena Marques. Estamos aqui para ajudar e, portanto, dúvidas que tenham, podem colocar-nos. E Manuel Gomes. O que é que se pode fazer e onde é que podemos cair no erro? Pensamos que estamos a fazer tudo bem e estamos a fazer de forma errada. Na radioava.global. Cá estamos para mais uma emissão do Contas a Direito. Eu chamo-me Madalena Marques, sou advogada e comigo tenho o Manuel Gomes, que é contabilista certificado. Viva, Manuel! Olá, Madalena, boa tarde. Olha, Manuel, eu hoje desafio-te a falarmos um bocadinho sobre um tema que tem vindo a ser abordado, eu diria até pela população em geral, nos meios de comunicação social e que tem a ver com este regresso que nós esperamos que seja consistente e definitivo das pessoas aos seus locais de trabalho, apesar de continuarmos a ter o vírus, não é? O Covid continua ativo, esperemos que não voltemos a ter que fechar, nem a reduzir, por aí fora. E então, o que é que as pessoas se perguntam? Bom, com o regresso aos locais de trabalho, a entidade empregadora pode ou não pode obrigar os trabalhadores a realizarem testes Covid? Bom, pergunto-te já, Manuel, em termos de senso comum, ouvindo esta pergunta, o que é que tu responderias logo? As pessoas vão dizer que não. Vão dizer que não, porque a saúde é um tema muito reservado. É sigiloso. É, exatamente. As pessoas não gostam de ser sujeitas a controlo da sua condição. Aliás, no Código do Trabalho, logo naquelas normas mais genéricas, fala-se na impossibilidade de haver qualquer tipo de discriminação, por exemplo, em relação às mulheres ou porque está grávida. Sim. Pronto. Ora bem. E até por causa disso, agora há bem pouco tempo, também houve, por causa da questão dos seguros, a parte dos seguros, as pessoas que estavam doentes, os seguros rejeitavam porque a pessoa teve o cancro, teve a SIDA, teve aquilo, e houve a tal lei que se chama o direito ao esquecimento e precisamente veio bater nisso, por causa de ser sigiloso a saúde, as pessoas não podem ser discriminadas por causa do seu estado de saúde. Ora bem, e não é só para contrariar, eu vou dizer que sim, e vou dizer que sim, porquê? Não porque exista uma qualquer norma, num qualquer diploma legal, e enfim, nestes últimos tempos nasceram como cogumelos, não porque exista uma qualquer norma que diga exatamente isto, que as entidades empregadoras podem obrigar os seus trabalhadores a submeterem-se ao teste Covid-19, mas também não é preciso, Manuel, não é necessário. Porquê? Porque em primeiro lugar, porque existem um conjunto de regras que organizam e disciplinam a atividade dos serviços de medicina no trabalho, não é? Que todos os trabalhadores devem estar sujeitos, e eu digo sujeitos e ainda bem sujeitos, ou seja, uma rotina de exames médicos, uma rotina de avaliação clínica. E muitas vezes as pessoas têm receio de que a informação passada ao médico de medicina do trabalho ela seja passada à entidade empregadora. Mas o médico é como é um tu, médico, como eu, ponto, é um como médico, todos, não é? Somos obrigados a sigilo. Exatamente. E, portanto, o médico de medicina do trabalho não é pela circunstância de ver o seu salário daqueles serviços pago através da empresa que vai ou que pode violar o dever de sigilo. Porque senão também quando se vai a uma entidade pública ou privada, a um médico que se paga também uma consulta, não é? Esse médico também poderia vir falar cá para fora e não pode. Claro. É proibido. E, portanto, quer dizer, esse grau de desconfiança é absolutamente injustificável. Portanto, o médico de medicina no trabalho é um médico. Ponto. E, portanto, não é alguém que está... enfim, às vezes as pessoas têm aqui ao serviço da entidade. Às vezes as pessoas acham que estão a ser perseguidas e, portanto, que o médico está ali para tentar perceber se existe alguma circunstância que possa relatar. Agora que estávamos a falar nisto, lembrei-me de uma outra questão que é extraordinariamente polémica, e é polémica há muito tempo, e que tem a ver com o controle da taxa de álcool e com a existência ou não de substâncias psicotrópicas. Não só dos motoristas, Manuel, existem muitos trabalhadores
em empresas que são, por exemplo, unidades industriais. Imagina, por exemplo, têm que subir a plataformas elevadas, têm que manusear, olha, por exemplo, manusear máquinas de corte, manusear máquinas que fazem fogo, e portanto, em que o risco é ainda mais significativo, e de facto as pessoas não olham muito bem à primeira, mas se refletirmos um pouco, e vou agora regressar aqui ao Covid e falar um pouco de bom senso. Ora bem, se eu souber que tenho um colega que está infectado e que foi afastado daquele meio onde eu tenho que estar, eu só posso estar satisfeita. Claro. Porquê? Porque nem eu vou ser infectada, nem eu vou infectar a minha família lá em casa. Portanto, este controlo não é para perseguir ninguém, não é para punir ninguém, não é para pôr em causa o direito à sua privacidade e à sua intimidade, como é evidente. É assim, para proteger, em primeiro lugar, a pessoa e proteger também os outros. Exatamente. Eu gostava de fazer aqui notar o seguinte: o médico do trabalho tem que passar uma informação à entidade empregadora, mas essa informação resume-se apenas a dizer-se que o trabalhador está apto ou que não está apto para o desenvolvimento daquela sua atividade, não é? Porque, por exemplo, o trabalhador pode estar apto para caminhar sozinho, para se deslocar para casa e não estar apto para continuar ao serviço da entidade empregadora. Portanto, este apto ou não apto é sempre na perspectiva do exercício das funções, não é? Portanto, quanto a isso não há que recear. E quanto à obrigação de fazer o teste, ela não estando expressamente estabelecida numa qualquer norma, ela cabe naquilo que é o exercício normal, o desenrolar normal da atividade dos médicos do trabalho. Portanto, a entidade empregadora, se tem um trabalhador, assim como o trabalhador tosse, o trabalhador está com febre, e não estou a pensar no Covid, está só debilitado, fisicamente debilitado, imediatamente, normal, absolutamente exatamente, normal. Imediatamente a entidade empregadora aconselha ao trabalhador a ir ao médico, não é? Ora bem, por maioria de razão, porque não nos podemos esquecer que estamos a atravessar um tempo excepcional. Portanto, se estamos a atravessar um tempo excepcional, por maioria de razão, devemos fazer o teste. Sem violar o meu dever de segredo, posso dizer que tive, um contacto direto com uma trabalhadora que pensava que só tinha constipação e, na verdade, estava infectada com Covid. O que é que aconteceu? Todo um setor de uma fábrica foi infectado, mas mais, é que eles também levaram para casa. É óbvio que ninguém fez isto de propósito, claro. Como é evidente. Agora, também nos parece que é fácil perceber que cada um de nós, se quisermos ter bom senso e pensar, bom, deixa-me lá ver, se eu tenho um sintoma qualquer, deixa-me lá ver, também não defendo que ao primeiro espirro vamos a correr fazer o teste. Não é isso, como é evidente. Alguém dizia, bom, agora parece que já não se pode estar constipado. Não, claro que pode estar constipado. Nem se pode tossir, não é? Nada. Portanto, nem tudo, felizmente, é Covid, mas se nós tivermos suspeitas e, sobretudo, se estivermos a falar de pessoas que têm que manter um contacto direto com outros colegas de trabalho, é de todo o bom senso e manda à prudência que a cautela se faça, não é? Aquilo não é agradável. Não é nada agradável colocar aquele cotonete pelo nariz. Mas a verdade é que temos que pesar interesses e pesar valores. O que é mais importante? É eu sofrer um bocadinho com o cotonete ou é eu garantir... não é? Ou é eu garantir... Pessoas. Portanto, aos nossos ouvintes, eu manifesto esta posição de que realmente estão sujeitos, os trabalhadores dependentes estão sujeitos à obrigação de realizar o teste. A recusa só pode ser uma recusa legítima. Quer dizer, tem que haver um argumento mais forte do que a testagem. Ok? O trabalhador tem uma qualquer condição. Imagina, não pode fazer o teste. Olha, imagina, por exemplo, o trabalhador foi operado ao nariz. Pois, não pode fazer o teste. Não vai fazer o teste de certeza absoluta, não é? Exato. Pronto.
Portanto, eu agora fui muito radical com a cirurgia ao nariz, mas enfim, podem ser outras coisas. Pode ter uma alergia qualquer e o médico recomendou que, perfeito, não é? Mas nós estamos aqui a falar de quem tem uma condição excepcional. Estamos aqui a falar do comum dos trabalhadores, do comum das pessoas saudáveis e que de repente têm sintomas de estarem infectados. Então devem ser sujeitos, não têm legitimidade para recusar e, mesmo não havendo a tal norma expressa a dizer, a entidade empregadora pode sujeitar os seus trabalhadores. A saúde pública talvez possam avançar com a testagem. Mas aqui, se tu estiveres a falar, se tu disseres a uma pessoa, a delegação de saúde mandou que esta população seja rastreada, ninguém contesta. Pois. Ninguém contesta. Ok? Gostamos de ordem. Ninguém contesta. Eu costumo chegar à mal da fita. Hoje sou eu a ordem. Olha, já chegamos ao fim. Ok. Olha, então terminamos por aqui o nosso programa de hoje. Como eu dizia há pouco, estamos acessíveis em todas as plataformas. Estamos nas redes sociais, na Rádio Ava.global e estamos também no YouTube com estes nossos vídeos. Mais uma vez, apelamos a quem nos ouve para que nos contacte, que nos coloque questões, nos sugira programas. Exatamente, que nos sugira temas que gostassem de ver abordados. Nós cá estamos neste nosso serviço, que pretende ser também um serviço público, não é, Manuel? É um serviço público. É isso mesmo. Rádio Ava.